Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa reunião de estágio, em que hoje nós daremos início a um plano de atividades referente à disciplina de estágio supervisionado em manipulação alopática e homeopática. Hoje nós teremos o primeiro grupo de estudos dirigidos, né, de exercícios, de atividades, situações, problema, para que a gente possa discutir e vivenciar mais a respeito da nossa área de estágio. A nossa disciplina de estágio supervisionado, ela envolve tanto a manipulação alopática como a homeopática. Então, hoje a gente vai trabalhar com a homeopatia. E nos encontros posteriores estaremos abordando também a questão da farmacoterapia alopática, também relacionada à manipulação e solução de problemas relacionados à elaboração dessas formulações. Só relembrando lá, aqui a gente tem um texto introdutório, vocês podem fazer a leitura, só para nos contextualizarmos e lembrarmos um pouco lá da nossa disciplina de homeopatia, né? A homeopatia, ela tem um método e uma concepção de tratamento baseado numa farmacoterapia completamente diferente da alopatia, porque a alopatia busca a cura pelos contrários, contrária, contraris, curantur, e a homeopatia a cura pelos semelhantes, assimilia, similibus, curantur. Ainda assim, na alopatia, apesar de nós termos a cura pelos contrários, anti-inflamatório, antibacterianos, antipiréticos, antihipertensivos, anticoncepcionais, antidiabéticos, e assim sucessivamente, a gente também trabalha na alopatia com concentrações ponderais de substâncias que levam a ligações a receptores e justificam, né, o seu mecanismo de ação. Na homeopatia, além de termos uma cura pelos semelhantes, nós temos doses infinitamente ou em grandes diluições, não infinitamente, mas são diluições bastante consideráveis, de modo que não há concentração ponderal de princípio ativo no medicamento ou na formulação final do medicamento homeopático a ser dispensado, que justifique ligação a receptor, por isso que não tem como se explicar mecanismo de ação de medicamento homeopático da mesma forma que nós explicamos na alopatia. Isso traz, às vezes, uma certa descredibilidade e uma crítica muito grande da comunidade médica, inclusive farmacêutica também, em relação à eficácia, né, da homeopatia, até mesmo porque, por exemplo, na 12ª potência, na escala centesimal hahnemanniana, nós ultrapassamos o número de Avogadro. Nós nem temos 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas de insumo ativo. O mecanismo tem-se um direcionamento em relação a de que forma a homeopatia atuaria no organismo, mas físicos têm contribuído muito juntamente com farmacêuticos para se chegar a uma determinação do que justificaria a ação do medicamento homeopático, mas o direcionamento que se tem hoje é que se trata de uma regulação biológica de natureza eletromagnética. O pai da homeopatia, que deixou todo o legado em relação à concepção e o embasamento e os pressupostos para a terapia homeopática, todo o legado relacionado às técnicas de manipulação da farmacotécnica homeopática, foi um médico alemão que nasceu no século XVIII, morreu em 1843, chamado de Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Em 1840, foi um médico francês que trouxe para o Brasil a concepção da homeopatia, e foi Benoit Jules Mouret, 3 anos antes da morte de Hahnemann. Era um seguidor dele. Hahnemann, apesar de ser um médico e conhecedor das práticas médicas vigentes de sua época, ele era totalmente contrário a elas, principalmente no que diz respeito à utilização de medicamentos tóxicos, métodos do tipo sangrias, e julgava as práticas médicas muito empíricas e arbitrárias. Por isso ele passou
a desenvolver uma forma de tratamento completamente diferente do que a medicina tradicional era acostumada a trabalhar, criou inúmeros inimigos né, dentro da comunidade científica e principalmente médica, porque ele era médico e acusava a medicina alopática de ser ineficaz e enganosa. Ele achava que o paciente já passava por uma fase de sofrimento em virtude dos próprios sintomas e sinais clínicos da doença e que o tratamento não poderia agravar ou tornar esse processo mais dificultoso. O tratamento deveria buscar uma cura efetiva e resolutiva, e por isso que ele propôs a homeopatia, que é essa cura pelos semelhantes, que é baseada no uso de substâncias medicinais obtidas a partir de reino mineral, plantas e animais, que ao serem administradas no indivíduo sadio, desencadeiam os mesmos sintomas da doença natural apresentada pelo paciente, a doença a qual eu quero tratar. Não há prescrição de nenhum medicamento homeopático cuja substância que está ali presente como insumo ativo não tenha sido testada anteriormente por institutos de pesquisa em homeopatia, que é o que a gente chama de experimentação patogenética pura ou homeopática, ou seja, a patogenesia da substância. E a homeopatia trata o indivíduo como um todo, é uma visão holística, porque quando se testam essas substâncias ou se faz a sua patogenesia, nós elucidamos sinais e sintomas físicos, mentais e emocionais. A anamnese homeopática, uma consulta, ela vai levar em consideração todos os sinais e sintomas físicos, mas também todos os hábitos de vida, a forma como a pessoa manifesta ou vê a sua própria enfermidade e como ela também reage aos acontecimentos do seu dia a dia. Porque para a homeopatia acredita-se que todo sintoma físico ele tem uma causa mental que passou para o nível emocional e o organismo tentou exteriorizar para órgãos menos nobres essa perturbação da força ou energia vital, uma vez que a homeopatia considera que a vida ela é concebida devido a essa energia superior, que é a força ou energia vital. Então, a homeopatia ela com quatro pilares, digamos assim, que é, primeiro, o princípio da similitude ou semelhança, né, em que nós iremos tratar uma doença com uma substância que, quando foi testada em um indivíduo sadio, ou seja, quando foi feita a patogenesia dela, aquela substância desencadeou sintomas semelhantes ao da doença que eu quero tratar. Isso não significa que essa substância possa ter qualquer relação com o agente causador ou etiológico daquela doença, tá? Porque, por exemplo, as vacinas é um método de tratamento de cura pelos semelhantes, mas é com o mesmo agente causador, porque são vírus vivos atenuados, geralmente, né? E isso a gente chama de isoterapia. Existem também os tautoterápicos e bioterápicos, que são produzidos de acordo com a farmacotécnica homeopática, mas não são considerados homeopatia, tá? Os bioterápicos, eles são produtos, medicamentos produzidos a partir da farmacotécnica homeopática, contendo produtos biológicos quimicamente indefinidos, a partir de lisado de pulmão tuberculoso, ou lisado de algum tumor, ou de algum câncer, um medicamento preparado a partir do pus blenorrágico, ou do raspado do cancro sifilítico, e assim sucessivamente. No caso das vacinas, em que a gente tem isoterapia, os isoterápicos são medicamentos produzidos, né, a partir de insumos relacionados com a enfermidade ou doença do paciente, que pode ser de origem endógena, extraídos do próprio paciente, como cálculos, fezes, urina, sangue, ou de origem exógena, que são externos ao paciente, mas que de alguma forma o sensibiliza, como as toxinas, os alérgenos, poeira, grãos de pólen, etc. E temos ainda os tautoterápicos, que também, assim como os isoterápicos, são produzidos de acordo com a farmacotécnica homeopática, mas não são homeopatia, que é quando você, por exemplo, usa uma substância para tratar uma intoxicação por aquela mesma substância, igual o uso de chumbo dinamizado para tratar a intoxicação por chumbo. Por exemplo, bioterápicos, tautoterápicos e isoterápicos também se baseiam no princípio da similitude, mas não são baseados na concepção de
embasamento homeopático, tá? Porque para a homeopatia, esse princípio da similitude não é utilizar uma mesma substância que tenha relação com a doença do paciente ou tenha relação com o agente etiológico da doença. É usar uma substância que, quando testada no indivíduo sadio, manifestou os mesmos sintomas daquela doença natural que eu quero tratar. Quando aquela substância foi testada no indivíduo sadio, eu digo que aqueles sinais e sintomas causaram uma doença artificial, tá? Então, a homeopatia ela é baseada no princípio da similitude, segundo, nas doses mínimas, porque como eu trato indivíduos com uma substância que, em um indivíduo saudável, causa os mesmos sintomas da doença que eu quero tratar, é comum que ocorra uma fase de agravação ou somação dos sintomas. Então, com isso, Hahnemann passou a diluir essas substâncias para ele tirar essa fase de agravação ou somação dos sintomas, porque ele buscava uma prática médica mais humanitária, dizendo que os pacientes já sofriam com sintomas da doença e que o tratamento não deveria trazer mais sofrimento, e sim uma cura resolutiva e eficaz. Então, nós temos como pressuposto da homeopatia o princípio da similitude, doses mínimas, a experimentação patogenética, pura ou homeopática, né? Que é esse método de testar substâncias medicinais em indivíduos sadios para elencar os sintomas físicos, mentais e emocionais que foram desencadeados por aquela substância. Quando eu tiver uma doença que desencadeia aqueles sintomas, aquele insumo ativo, aquela substância medicinal diluída e produzida de acordo com a farmacotécnica homeopática vai ser prescrita. Então, nós temos princípio da similitude, doses mínimas, experimentação patogenética ou patogenesia, ou experimentação num homem sadio ou são, e, geralmente, a homeopatia ipsiliteris de Hahnemann, na escola unicista, trabalha com o simílimum, que é o medicamento único, que abarca a totalidade dos sintomas de indivíduo, é o princípio, né, ou o objetivo mais difícil de se alcançar, porque requer muitas consultas homeopáticas para você chegar no simílimo daquele indivíduo, tá? E aí vem os questionamentos em relação às questões que vocês deverão responder. Essas questões, elas deverão ser respondidas de que forma e de que maneira eu irei recebê-las. É o seguinte, vocês vão enviar essas questões digitadas por e-mail. Não há necessidade de copiar as perguntas, podem ser apenas as respostas para este e-mail, marcelo.garcês@anhanguera.com. Tem-se um prazo para o envio dessas questões. É dia 23 de novembro, 23 desse mesmo mês, né? Então é isso, vocês vão fazer a digitação dessas questões em um documento do Word, não há necessidade de copiar os enunciados, apenas respostas, e enviar para esse e-mail até o dia 23 de novembro, tá? A não realização dessas atividades implica na sua reprovação no estágio, mesmo que você tenha tido 100% de frequência no campo de estágio e mesmo que você tenha feito a entrega do relatório, né? Então, a primeira pergunta que deve ser respondida é: o que significa dizer que o medicamento homeopático é dinamizado? Isso aqui é um conceito técnico simples. Nós vimos que, de um modo geral, essa contextualização que eu fiz sobre a homeopatia no início da nossa reunião, a farmacotécnica homeopática ela é uma farmacotécnica muito própria e característica para a produção desse tipo de medicamento, né? Porque envolve a questão das diluições. Além dessas diluições, entre uma diluição e outra, a gente precisa realizar o que a gente chama de agitação ritmada e contínua, né? Que pode ser realizada manualmente ou com o uso das braçadeiras mecânicas ou máquinas succionadoras, porque Hahnemann, antes,
realizava só as diluições para dispensar o medicamento, mas ele começou a observar que aquelas pessoas que moravam mais distantes de sua casa, eles se recuperavam mais rapidamente. E aí ele criou a hipótese de que o deslocamento do indivíduo até sua casa causava uma movimentação, uma energia cinética nos frascos do medicamento que contribuía de maneira positiva para um tratamento mais efetivo, tá? Então, o medicamento homeopático ele é dinamizado. Então, isso significa o quê? Que ele é diluído. O que significa essa agitação ritmada ou contínua, que é o que a gente chama de sucção? Então, ao fazer pesquisa em materiais de homeopatia, né, ou na própria internet, vocês vão encontrar o conceito de dinamização. O que significa dizer que o medicamento homeopático é dinamizado? E todo medicamento homeopático ele é obrigatoriamente dinamizado. De acordo com a Farmacopeia Homeopática Brasileira, a terceira edição, que é a mais recente de 2011, os medicamentos homeopáticos podem ser produzidos por 3 métodos, tá? Então, o pai da homeopatia, que foi Hahnemann, ele criou um dos métodos, que é o método hahnemanniano, mas a gente tem outros 2. Então, eu quero saber o nome dos 3. Um eu já falei, que é o método hahnemanniano. Para cada um desses métodos, há escala definida? Para 1, para 2 ou para os 3 a escala é definida? Para aqueles que têm escala definida, qual é a proporção entre insumo ativo e insumo inerte? Porque a escala indica isso. Quanto de insumo ativo eu tenho e quanto de insumo inerte, que pode ser uma mistura hidroalcoólica, geralmente, água e álcool em diferentes graduações, ou água e glicerina, por exemplo, tá? E eu quero saber qual é a proporção entre insumo ativo e insumo inerte em cada uma dessas escalas, quando a escala está presente, porque tem método que pode não ter escala definida, e você vai dizer qual, tá? Então, tá lá. Quais os 3 métodos em que os medicamentos homeopáticos podem ser manipulados? Um deles eu já disse, é o hahnemanniano. Existem outros 2, né? Qual ou quais destes métodos possuem escalas definidas? Então, dos 3, um deles, 2 deles ou 3 deles, vocês vão citar quais? Os que não têm escala definida, eu não tenho como ter uma proporção entre insumo ativo e insumo inerte, porque a escala, ela me proporciona justamente isso, essa proporção entre o que eu tenho de insumo ativo e insumo inerte. Então, se você falar o método tal não tem escala definida, pronto, a resposta já foi dada, porque não tem como você precisar a proporção entre insumo ativo e insumo inerte. Agora, para aquele ou para aqueles, e aí vocês vão me dizer, respondendo a questão, que tem escala definida, qual é a proporção entre insumo ativo e insumo inerte e quais escalas são essas, né? Existe escala centesimal? Existe escala decimal? Existe alguma outra escala? Tá? É isso que eu quero que vocês respondam aí. Então, um medicamento homeopático, sempre que você pegar a prescrição dele, vai vir o nome do insumo ativo, calcária carbônica, arnica montana, capsicum, atropa belladonna, cantáridas, né? Natrium muriaticum, vem o nome em latim do insumo ativo. Aí vai vir a potência, indicando a quantidade de dinamizações que devem ser realizadas, que é um número arábico, né? Aí precisa vir um símbolo indicando qual método e ou escala em que eu vou manipular aquele medicamento. Por isso que é muito importante a gente saber esses métodos. Isso aí é só puxando um pouquinho da disciplina de homeopatia e que ao pegar ali no estágio uma prescrição de uma medicação homeopática, isso está bem claro, tá? Terceiro desafio aí, letra C, a terceira pergunta. De que forma os medicamentos homeopáticos industrializados são regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária? São medicamentos homeopáticos disponibilizados como apresentações comerciais ou especialidades farmacêuticas por indústria. Esses medicamentos, eles devem ser registrados? Esse registro, se é obrigatório, pode ser simplificado? Ou não, eles podem ser passíveis apenas de notificação? Para isso, vocês vão precisar do suporte de 2 RDCs. A RDC número 26, de 2007, e a RDC número 238, de 2018. A RDC número 26 dispõe sobre o registro de medicamentos dinamizados. O medicamento homeopático é um medicamento dinamizado, né? Industrializados homeopáticos, antroposóficos e antiomotóxicos.
A RDC número 238 dispõe sobre o registro, a renovação de registro, as mudanças pós-registro e a notificação de medicamentos dinamizados industrializados. Então é isso que eu quero saber. Uma leitura em geral dessas duas resoluções, de que forma você afirmaria que os medicamentos homeopáticos industrializados são regulamentados pela Anvisa? Há necessidade de prescrição, há necessidade de registro? O registro pode ser simplificado? Ou o medicamento pode ser apenas notificado, né? E quais são aqueles em que é obrigatório o registro? Quais aqueles em que pode haver notificação? E aí é isso que vocês vão responder na letra C. Fazendo a leitura das duas resoluções, você chega a essa resposta tranquilamente, tá? Letra D. Eu fiz uma contextualização e uma breve introdução aqui sobre a homeopatia, recordando, né, a respeito da disciplina em que esses pressupostos, o embasamento, a farmacologia homeopática, né, ela é trabalhada, né, de uma forma detalhada. Com essas informações que vocês têm aí do dia a dia da profissão e da disciplina de homeopatia, quando foi trabalhada, você, enquanto farmacêutico, e, logicamente, não por um achismo, não pelo que você considera, né, válido ou não cientificamente, mas sim baseados em argumentos científicos, você deve encorajar o uso de medicamentos homeopáticos? Então, o medicamento homeopático, ele tem apenas um efeito placebo mesmo, por não ter ainda elucidado o seu mecanismo de ação, e o fato de não se ter elucidado o seu mecanismo de ação e se ter apenas um direcionamento dele, isso invalida cientificamente a homeopatia? Desta forma, por que é que existem ainda clínicos homeopatas e por que a homeopatia ainda é utilizada em alguns tratamentos, né? Então, baseado em argumentos científicos, você deve encorajar o uso de medicamentos homeopáticos? Por quê? O que cientificamente embasa a homeopatia? Mesmo que você não tenha elucidado ainda o mecanismo de ação dela, mesmo que você tenha doses altamente diluídas de um insumo ativo, né? Há ensaios clínicos publicados em revistas indexadas, utilizando medicamento homeopático e placebo, ensaios clínicos duplo cego e que mostram uma efetiva resposta terapêutica do grupo que recebeu o medicamento homeopático estatisticamente significativa e maior em relação ao placebo. O padrão de ressonância nuclear magnética do medicamento homeopático é o mesmo do placebo. Há publicações em revistas indexadas de experimentos reprodutíveis. Então, isso embasamentos científicos a favor da homeopatia, se existir, e eu quero que vocês busquem isso, né? Há essas publicações e artigos científicos de experimentos duplo cego envolvendo placebo e medicamento homeopático, demonstrando diferença estatisticamente significativa e superior do tratamento homeopático em relação ao placebo, né? O padrão de ressonância nuclear magnética de medicamentos homeopáticos é o mesmo de placebo. Há publicação em revistas indexadas, né, de credibilidade científica de tratamentos envolvendo homeopatia com resultados satisfatórios. Isso aqui é argumento científico. Se existe isso, você deve encorajar o uso de medicamentos homeopáticos, e ele não é uma panaceia se há efetividade terapêutica, como qualquer outra terapia racional, né, que não é a cura para todos os males. Então, em que casos que essa homeopatia poderia ser indicada? Há casos em que ela tem limitações, por exemplo, numa infecção bacteriana grave, num choque séptico, numa septicemia, numa infecção hospitalar. É indicado usar um medicamento homeopático, num tratamento de uma neoplasia, substitui medicamentos de doenças que requerem uso de medicação contínua, como o coquetel antirretroviral para AIDS, por exemplo, ela substituiria ou não. Então, é mais nesse sentido, uma pequena dissertação aí na letra D, em que você faria, baseada em argumentos científicos, o uso de medicamento homeopático ele pode ser encorajado por farmacêuticos? Por quê? O que embasa cientificamente a homeopatia, mesmo que ela tenha uma certa descredibilidade na comunidade científica, né? E aí, nesses casos, eu indicaria a homeopatia para todo e qualquer tratamento de enfermidade ou há casos em que a homeopatia apresentaria limitações? Em que limitações seriam essas e que o tratamento da homeopatia não seria indicado? Tá? Discutir mais relacionada nesse sentido e nessas indagações que eu acabei de expor aqui para vocês. E a última atividade desse primeiro grupo
do nosso plano de atividades seria você, de forma fictícia, imaginar como um proprietário de uma farmácia com manipulação que dispense medicamentos homeopáticos e você gostaria de disponibilizar orientações para seus clientes a respeito do uso de medicações homeopáticas, confeccionando para distribuição um flyer ou um folder, tá? O flyer, pessoal, é um panfleto, tá? Só que é um panfleto mais refinado, mais bem elaborado, com design criativo, tá? E o folder seria esse flyer com dobras, né? Ele pode ter uma dobra só, que seriam ali 4 páginas, ou pode ser dobrado em sanfona, né? Então, você vai confeccionar esse flyer ou esse folder e, junto com a resposta dessas atividades, enviar para o meu e-mail com esse mesmo prazo de entrega. Ou seja, esse flyer e esse folder não há necessidade dele ser impresso. No documento que você fizer, você vai me enviar junto com essas respostas aqui, tá? Existem modelos de folder inúmeros para download gratuito na internet. Então, eu quero analisar apenas a sua criatividade, com o nome da empresa, né, da sua farmácia fictícia, tá? As figuras e ilustrações que você gostaria de colocar e para as informações que você for colocar nesse folder ou nesse flyer, né? O que é que eu vou colocar ali, professor? Uma atenção farmacêutica para o uso de medicamentos homeopáticos, né? Orientações, qual a melhor maneira de fazer o uso de medicamentos homeopáticos de um modo em geral? Por exemplo, se o seu medicamento prescrito for na forma de gotas, qual que é a forma mais indicada? É pingar essas gotas abaixo da língua? Se for na forma de glóbulos, que é uma forma farmacêutica derivada sólida, esses glóbulos devem ser deglutidos ou eles devem ser dissolvidos na cavidade bucal? A gente tem o caso de pastas dentais, né? Dentifrícios, que podem conter substâncias do tipo mentol, cânfora, e que eles podem inibir a ação do medicamento homeopático. Então, é nesse sentido. Existe um livro do Olney Leite Fontes, Farmácia Homeopática, Teoria e Prática, que tem um capítulo, o capítulo chama-se Medicamento Homeopático. E numa parte lá do capítulo tem-se atenção farmacêutica homeopática, com uma série de orientações que, para confeccionar o folder, vocês podem colocar como essas orientações para os clientes, ou podem tirar essas orientações também de algum outro material bibliográfico, tá? Desde que não seja o Wikipédia, mas pode tirar de um artigo, tá? Mas ali nesse capítulo do livro que eu indiquei para vocês, tem essas informações de forma bem compiladas e filtradas. Seria você transcrever elas para esse flyer ou esse modelo do folder que você fizer o download, e aí com o design, né? E a maneira que você encontrar de atingir melhor esses clientes, tá? O livro, o autor é Olney Leite Fontes, o nome dele é Farmácia Homeopática, Teoria e Prática, editora Manoli. E aí, pode ser de qualquer edição, eu não vou nem colocar aqui não, tá? Porque a última edição é de 2018. Na última edição, que é de 2018, eu sei que esse medicamento homeopático, com essa parte da atenção farmacêutica homeopática, com essas informações para pôr no folder, se não me engano, está no capítulo 4. Nos outros, vocês vejam, mas o nome do capítulo é medicamento homeopático, tá? E aí, seria transcrever essas informações aqui para esse folder ou para o flyer, mas não necessariamente apenas essas informações do capítulo. Se vocês quiserem buscar uma outra referência bibliográfica, não tem problema. Eu deixei aqui livre a edição, porque todas as edições do livro vai ter, e às vezes a edição que tem disponibilizado na biblioteca virtual não é a última, de 2018, então não tem problema. A anterior é a de 2012, que é a quarta edição. A de 2018 é a quinta edição, tá certo? Bom, pessoal, então, ao fazer
Ao assistir a gravação dessa nossa reunião, está de forma muito minuciosa explicada o que é que eu quero com esse primeiro grupo de atividades do nosso plano de atividades, tá? Aqui nós temos 4 questões que eu expliquei o que eu quero em cada uma delas ao longo da gravação desse vídeo, né? Para quem não pôde estar presente na reunião. E vocês vão digitar isso em um documento do Word e enviar para o meu e-mail, marcelo.garcez@anhanguera.com, e o prazo de envio é até o dia 23 de novembro, tá ok? A última designação aí, a determinação feita, é a confecção de um flyer ou folder explicativo, que você pode fazer download de modelos gratuitos da própria internet, contendo orientações para clientes a respeito do uso de medicamentos homeopáticos. Eu citei como bibliografia para tirar essas informações o capítulo 4, que chama Medicamento Homeopático, e que lá tem um tópico falando de atenção farmacêutica homeopática. E fala sobre orientações em geral para pacientes que tenham a necessidade de fazer o tratamento com algum medicamento homeopático, né? Então, se for em forma de gotas, qual que é a maneira mais indicada de utilizar? Se for na forma de glóbulos, né? E, como eu disse para vocês, existem algumas substâncias, como cânfora, mentol, que podem inativar a ação do medicamento homeopático. Então, tem orientações sobre a escovação dos dentes, não ser próxima, né, do uso desses medicamentos homeopáticos, tá? Porque qualquer base galênica, por exemplo, de pomada, creme, se for homeopático, vocês vão ver que não pode ter corante, não pode ter essência, justamente por causa dessa inativação. Existem orientações do tipo evitar o contato com as mãos ao tomar medicamentos na forma sólida, né? Como o caso dos glóbulos, comprimidos e tablets, pós são mais indicados. Usar a tampa, né, desses frascos para não entrar em contato com as mãos, porque o medicamento homeopático ele tem dessas características ou desses pormenores, tá? Eles precisam ser evitados de não ficarem próximos a aparelhos que façam emissão de radiações, tá? Então, televisões, geladeira, telefones celulares. Então, tem todas essas características, né, que às vezes o paciente não sabe e que o prescritor homeopata não vai passar para eles. Então, esse folder explicativo é disponibilizado pela sua farmácia, né, com manipulação fictícia, seria de bastante importância, né, para contribuir para uma farmacoterapia efetiva e racional utilizando um medicamento homeopático, tá ok? As explicações estão aqui. Ainda assim, se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato. Vou deixar disponibilizado o telefone, porque a gente otimiza, né, o tempo. Pode mandar as dúvidas também por e-mail, mas se for algo assim mais urgente, não me importa não que entre em contato pelo WhatsApp. E é isso, pessoal. Nós teremos um bloco de 3 grupos de atividades para esse plano de atividades determinado para a nossa disciplina de estágio supervisionado em manipulação alopática e homeopática. Essa foi a nossa reunião com o primeiro grupo de atividades, que é para ser entregue no dia 23, e na segunda-feira que vem, às 18 horas, estaremos aqui para uma nova reunião em que eu vou passar o segundo bloco de atividades desse plano, ok? Obrigado. Até semana que vem. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. O Marcelo, Oi? esse trabalho aí é para quem começou também agora, a gente começou quinta-feira, é para fazer também? Ou é só para o pessoal que já terminou? Não, Solange, essas atividades, ela é para todos os alunos que estão matriculados na disciplina do estágio de manipulação. Então, para Ah, quem tá. fez o estágio no primeiro grupo, eles finalizaram essa parte do estágio e vão fazer essas atividades. Para vocês que começaram agora, além dos encontros normais que a gente tem lá no campo de estágio toda quinta-feira, vocês também devem fazer essa atividade. Então, ela é independente do grupo, tá? Para quem já finalizou o estágio ou para quem começou agora no segundo grupo. Todos Ah, tá. precisarão realizar, tá bom? Tá bom, E eu vi que então. você entrou um pouquinho depois, como está explicado de forma muito detalhada,
Qualquer dúvida, é só entrar em contato, mas ao assistir a gravação você entende direitinho o que é preciso, tá bom? Tá É bom. digitado, não há nada impresso, não precisa entregar nada físico, né? Pode mandar para o meu e-mail. Aqui está o e-mail, o prazo de envio, porque cada atividade vai ter um prazo diferente para entrega, tá? E é Tá. isso. Ah, tá bom, então. E o WhatsApp está aqui, se por caso venha a ter qualquer dúvida durante a realização dessas atividades, mesmo com a gravação explicando o que é para se fazer, tá ok? Beleza. Então, até quinta-feira no estágio, então, Solange. Até agorinha, né, na aula também. Ah, você tem aula hoje de fito, né? Então, Tem. então. Então tá, tchau. Obrigado, Solange, com Deus. Amém, Deus também.